Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Sobre este tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Jó 14, verso 1. Os bebês reborns ou reborns, alguma coisa por aí, vamos falar deles. Esses bebês que está dando o que falar, né? São as bonecas muito parecida com a imagem que Deus criou no jardim do Éden, né? Deus fez o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esses bonecos, essas bonecas é uma imitação, tá? Do ser humano, a imitação deste versículo. E é interessante que Jó 14, há muito tempo mesmo, uns 20 anos, não sei, muito tempo, eu indaguei este versículo ao Senhor. Eu perguntei, por que está escrito o homem nascido de mulher? Só a parte A, o homem nascido de mulher. Aí na época eu, lendo a palavra, preparando a mensagem, eu peguei e falei com o Senhor, por quê? Uai, será que existe extraterrestres então? Porque se fala o homem nascido de mulher, quer dizer que haverá quem não será nascido de mulher. Mas eu não creio em extraterrestres, porque Jesus não morreu por esse povo, morreu foi por nós. Ele teria que ter morrido para a salvação desse povo e não foi, né? Não existe isso. Isso é conto de carochinha, viu? Então, aí eu perguntava, sempre perguntei a Deus, se aqui fala o homem nascido da mulher, quer dizer que tem homem que não é nascido da mulher? Seria o bebê de proveta? Eu sei lá, eu não entendo dessas coisas. Mas eu me deparo aqui, depois de tantos anos, com esse reborn aí, ou reborn, ocupando o coração de algumas pessoas, se tornando uma idolatria, ocupando o lugar da adoção de filhos, de criar filhos. E você hoje entra no shopping, em algum lugar, e você depara com pessoas com tantas sacolas, né? Aquela criança nos braços, ou no carrinho, tudo, tanto dinheiro em volta disso ali, tanta coisa envolvendo. E você pensa que é uma criança, de repente descobre que trata-se de uma boneca, né? De um boneco. Já entrou, teve casos dentro de igrejas, né? Pessoa ia assistir o culto com um bebê, apresentar, de repente descobre que não era um bebê, era um boneco nas mãos de alguém adulto. Gente, o que é isso? Onde é que nós chegamos? Então eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto aqui nesse canal. Fique comigo, aqui é a missionária Rosa Dias e eu tenho uma palavrinha de esclarecimento. Tantas pessoas estão esclarecendo e eu sou uma delas que quero esclarecer. Então vamos lá. O que é isso? De que é feito isso? Que boneco é esse? Vamos então entender essas coisas. Vamos saber do que está fazendo isso. Olha, eles são feitos, essa boneca tão parecida com o humano, com a obra que Deus criou, são feitos de uma variedade de materiais, incluindo o vinil. Lembra do disco vinil? Incluindo o vinil, o silicone e o tecido, né? Com o silicone sendo o material mais realista, tá? O processo de criação envolve pintura detalhada para simular a pele, aplicação de cabelos fio a fio, que é geralmente fibra sintética, né? A adição de óleos de vidro acrílico para maior realismo. Alguns modelos também podem ter dispositivos internos que
imitam batimentos cardíacos, permitem a alimentação por mamadeira, permitem urinar. Então, esse negócio está ficando perigoso, certo? Esse negócio está ficando muito perigoso, está muito parecido com filhos da mulher. Esses bonecos são caros, os originais são caros e eles são tão assim, parece tanta realidade que tem a maternidade hoje, lugares para atender. Aqui no Goiás aconteceu um fato de uma mãe ir parar num hospital, num UPA, para consultar, porque o filho não mexia, a pessoa estava em paranoia. Não tem lógica isso aí. O diabo, ele vem com sapatinho de algodão mesmo, ele vem pisando macio, mas ele sabe roubar o coração daquele que deve adorar a Deus. O ser humano nasceu para adorar a Deus, mas as trevas sabem roubar o coração, roubar esta adoração, né? Com esses bonecos, a pessoa compra também para eles maquininhas de vacina, todo enxoval, compra já para fazer o parto na maternidade. Então, tem bonecos desse aí que custa 2.000, 3.000, depende, os originais são caríssimos. Eles vêm com mancha de frio, cabelo de verdade, e vêm com tudo, tá? Eles levam em torno de 15 dias para serem produzidos, vem da cor que você quer, moreno, branco, né, loiro, e é um boneco considerado hiperrealista, viu? E essa palavra reborn significa renascer, tá? Renascer, algo novo, tá bom? Aí mora o perigo, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito dessa coisa, essa coisa que quer ocupar o lugar do filho, porque se a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas se uma pessoa quer criar um filho e ele não pode, adote um. Vai lá na África, busca um lá, ou vai em algum lugar aí no país que mora e adote. Tem criança passando fome, morrendo de fome, não tem nada para comer. Tem mães aí que não tem condição, pais não tem condição de criar e as pessoas comprando bonecas, né? Bonecas para substituir, gastam uma fortuna. Teve um caso, eu não sei se foi aqui no Goiás, esses dias atrás, que um moço meio com estado mental um pouco debilitado, e ele viu uma mãe com a criança no carrinho, uma criança muito linda, e ele partiu para agressão em cima daquele bebê, pensando que era boneca. Ele pensou, olha o que a bagunça que o diabo faz. Ele inventa e ele destrói a mente de alguém, e ainda bem que a mãe e o povo dali que estava próximo acudiu aquela criança, e aquele homem querendo, por tudo, avançar e estraçalhar a criança achando que era boneca. Então, sabe, é uma loucura. Esse mundo é um mundo que está se tornando cada vez mais perigoso. Mas escuta, que estrago espiritual esta boneca pode fazer? O estrago da idolatria, o estrago de não querer no futuro uma moça, né, casar no futuro aí uma mãe, ter um filho, porque esse boneco, você pode deixar ele sozinho em casa que não vai acontecer nada com ele, né? Mas é melhor para ela criar assim do que criar uma criança que vai crescer e vem os traumas, vem tanta coisa ruim, por quê? Porque o boneco não vai crescer. Esse boneco vai permanecer da mesma forma. Eu estava buscando conhecimento a respeito do assunto e me deparei com pessoas que compraram várias bonecas
muito parecida com a mulher e casaram-se com elas. Eles têm uma para passear na praça, uma para alimentar junto, uma para ir na praia e por aí vai, estão obcecados. E o diabo, ele tampa o entendimento espiritual. Então, esse mundo de Reborn aí é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Eu, pessoalmente, não aconselho. Quem sou eu para achar que alguém vai pegar o meu conselho? Mas não aconselho você a dar para a tua criança. Vai na loja, dê uma coisa mais simples, não dá isso, não. Isso aí pode provocar na mente da futura mãe que não queira ter filhos, porque esse bebê boneca aí, ele é muito parecido e ele vai passar uma informação para a mente da sua menina que a criança não dá trabalho, que a criança tem que ser assim. E se no futuro ela tiver casar, ter um filho, o que vai acontecer? Ela não vai dar conta de sobreviver com aquele filho, ela não vai dar conta de cuidar, ela não vai ter estrutura para isso. Então traz para sua criança, para a mente da tua criança, uma estrutura melhor. Compra uma coisa aí de plástico mesmo, uma boneca bonitinha, e para ela brincar, a criança deve brincar. Nós crescemos brincando desde a espiga de milho e tantas coisas, e a boneca de pano, porque não tinha condições para comprar. Depois vieram aquelas bonecas de plástico da cabeça, os pés, que o sapato era de plástico pregado, já era feito, né? O vestido era um plástico pregado, tudo era assim. E a gente achava tão bom aquilo e estava bom demais, né? Agora hoje vai modernizando e os pais compram em várias prestações e dão para as crianças e atrapalha a mente da menina. Amanhã ela não será uma boa mãe, ela vai cansar do filho. Então, meu conselho é esse: tem misericórdia, pede a Jesus para te iluminar, pede discernimento das coisas, sem falar o espírito da idolatria que entra, adultos idolatrando, tanta coisa. Se você mergulhar nesse mundo dessa boneca, você vai arrepiar, porque o mundo é um mundo espiritual tenebroso, é tempo de trevas. O diabo, ele já não sabe mais o que inventar. Os progressos dele é para atrapalhar a fé do povo de Deus, e o povo de Deus tem que ser um povo liberto. Um dia eu estava dando esse estudo dentro de mensagem subliminar, e há muito tempo, e eu falei sobre que estava crescendo esse mundo dessas bonecas, e olha que tem tempo. Não passou um mês, 2 meses, já tinha criança, né, com a boneca já dentro da igreja, pessoa que estava lá no estudo, como se fosse um desafio, né? Você prega a cautela e a pessoa pega como um desaforo. Quem manda na minha casa sou eu e eu faço o que eu quero. Você tem o livre arbítrio, tudo você pode, mas nem tudo convém. Então fique atento com essas coisas, tá? E outra coisa, adulto não brinca de boneca não, tá? Quem brinca de boneca é a criancinha, é a menina. E quando ela pega certa idadezinha, ela já nem quer a boneca mais. Então, adultos não brincam de boneca, a não ser com os netos, com as filhinhas, brincando ali para incentivá-las, né? Serem boas mães, donas de casa, mas fiquem atentos a respeito disso. Tá aí, é coisa muito simples, mas um assunto muito perigoso, que é esse bebê aí, que só Deus na causa e na peleja, e que saia todo o inimigo para bem longe, todo o inferno seja, sabe, queimado para lá, e saia da família, sai do meio da família, toda ordenança das trevas, chega de mansinho com coisas bonitas e na verdade são perigosas. Fica aí essa palavra que é a missionária Rosa Dias. Se você achou interessante, quer abrir os olhos de alguém, compartilhe este vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito, tá bom? Fala para mim de onde você é, isso me ajuda tanto, me dá uma força para o crescimento do canal. E vamos aí divulgando a palavra do Senhor. Fique na paz.